Bom, dando continuidade à nossa discussão acerca da geografia das relações internacionais, eu fiz na primeira parte uma apresentação geral do livro com o qual nós trabalharemos, né? Não é um trabalho rígido propriamente, né, de você fazer exaurir todos os itens, todos os pontos, né, do texto. O objetivo é utilizar ele como um guia, tá? E ao longo da minha exposição, eu coloquei como elemento fundamental para você entender a relação entre Estado e mercado, né, o conhecimento das políticas econômicas, né? E aí, para isso, eu lanço mão de um livrinho, né, de um autor bem antigo, né, um livro bem antigo, melhor dizendo, né, que recorrentemente, quando você vai ver nos novos manuais de economia, sempre há uma referência a esse livro. Então eu prefiro, né, recorrer ao livro, né, que já é a base para muitos manuais, e ao mesmo tempo trazer um pouco a discussão ao longo dessas últimas décadas, né? Como que a gente chega nesse padrão de política econômica que a gente tem hoje, né? No que diz respeito à sua tipologia, então daquilo que está sendo feito. Então esse livro é um livro do economista, né, bastante renomado, tem muitas publicações na área de economia, né, José Pascoal Rossetti. O livro chama-se Política e Programação Econômicas. É um livro bem antigo, né, que foi escrito lá nos anos 70, onde você tinha, nos anos 70, nos anos 80, uma visão muito clara, né, e bastante hegemônica, né, sobretudo no Brasil e na América Latina em geral, de que o Estado era extremamente importante para garantir a superação da letargia, né, socioeconômica que o Brasil vivia. O Brasil não conseguia dar os primeiros passos no seu desenvolvimento, tinha muita dificuldade, então era necessário uma atuação mais forte do Estado, né? Então essa visão ela é muito forte, ela é reinante até meados dos anos 80, né? Ela vai mudar um pouco ali nos anos 90, né? Esse livro foi escrito dentro dessa estrutura de pensamento, dentro dessa estrutura de análise, né? Mas é um livro que faz um esforço muito grande, né, em dizer o que é política econômica. Ele tenta colocar a política econômica dentro do conjunto de ações possíveis do Estado, tá? Então, assim, é bem interessante por causa disso. Então ele busca conceituar, correto? E para isso ele faz uma revisão teórica de vários assuntos, né, de vários livros que dizem respeito à questão da política econômica e sua tipologia diretamente e às vezes não tão diretamente, tá? Aí ele consegue dar uma definição para a política econômica, que a gente vai ver aqui, e atribuindo ao Estado a ideia, ou melhor, atribuindo aos operadores, né, das políticas econômicas racionalidade, ou seja, operadores que fazem um cálculo entre custo e benefício, entre meios e fins. Aí ele procura enumerar os instrumentos de política econômica, tá? Então esse exercício, né, eu acho importante a gente trazer ele, mesmo que superficialmente, para a gente entender que, né, existe
uma discussão teórica, existe uma discussão conceitual. Essa discussão teórica conceitual, ela não está despregada dos fenômenos concretos. Pode até ter um gap em termos de tempo, né? Porque a apropriação do fenômeno, né? E aí a designação, a discussão, né? A recepção de novos elementos conceituais para você rever novas nomenclaturas, né? Novos conceitos, essa relação, né? Entre percepção, recepção e concepção de novos termos leva um determinado tempo, e às vezes esse tempo acaba estabelecendo, digamos assim, um gap entre o plano das idealidades e o plano da materialidade. Mas perceba que teve um esforço, né, para você conseguir estabelecer a definição e a nomenclatura da política econômica, tá? Então, como é que ele trabalha? Primeiro, pensando a política econômica como política pública, tá? Ele faz lá um quadro geral da política pública, organizada e implementada pelo Estado, certo? Hoje nós já sabemos que há políticas públicas que necessariamente não são feitas pelo Estado, né? Mas nesse caso, especificamente, ele coloca 3 grupos fundamentais de política pública, tá? Política de defesa nacional, política exterior e política econômica. Tá? Hoje já há outros estudos de política pública, né, que vão trabalhar os chamados ciclos de política pública, a gestão de políticas públicas, e que assim não trabalha com essa classificação, tá? Mas perceba que ele tenta fazer isso ali nos anos 70, é algo de certa forma inédito, né? Entretanto, à medida que ele vai pensando a questão da definição de política econômica, ele percebe que não dá para você trabalhar a definição de política econômica de uma certa forma estanque, né? Porque você pode perceber que nem sempre que aquilo que supostamente é um instrumento estrito sensu, né, de economia, né, pode gerar também efeitos econômicos, aquilo que é de outra ordem, né, não necessariamente ação econômica propriamente gera, né, um resultado econômico, né. Entretanto, mesmo tendo considerações com relação a isso, ele sabe que pro tomador de decisão dentro do Estado, ele precisa levar em conta que a política econômica tem um caráter racional, certo? O que significa ter um caráter racional? Significa estabelecer meios e fins. Significa fazer um cálculo estratégico. A racionalidade nesse caso aqui diz respeito ao fato de você fazer cálculos, né, de custo e benefício, né? E por ser a política econômica, nessa visão, algo racional, é preciso reduzir sua polissemia, sua multiplicidade de conceitos e definição. Tá? Então ele reconhece que muitos eventos não econômicos propriamente traz efeitos econômicos, mundo social, mundo da cultura. Mas o que ele está querendo trabalhar aqui é instrumentos que o ator racional adotaria para atingir fins econômicos. Tá? Então ele está querendo reduzir a chamada polissemia da expressão política econômica. Tá? Então ele coloca
a definição de política econômica da seguinte maneira, né? Podemos definir a política econômica da seguinte maneira: atuação deliberada do governo no sentido de que se alcancem objetivos de natureza econômica consistentes com outros fins não necessariamente econômicos, definidos ao nível mais amplo da política pública. Então, a política econômica aqui, ela está inserida, né, dentro de outros conjuntos, né, e ela não pode ser feita pensando de forma a excluir os outros fins, né, fins não necessariamente econômicos. E é bem interessante isso, porque aí ele vai querer trabalhar a questão dos fins, a questão dos objetivos, tá? E aí ele lembra para nós que se você pensar em termos históricos, em termos evolutivos, tá, você vai ter 3 objetivos de política econômica, né? 3 fins, certo? E aí ele coloca 2 tem caráter estrutural, isso é ele que está falando, é o nosso autor que está falando, Pascoal Rossetti, e 1, né, já que não é de caráter estrutural, é um caráter conjuntural. Então, 3 objetivos: objetivo de crescimento, objetivo de repartição, objetivo de estabilidade. Sendo que crescimento e repartição são objetivos de caráter estrutural. E o objetivo, o fim de estabilidade, ele é conjuntural. Tá? Evidentemente, né, ele coloca para nós o seguinte: a ênfase em cada um desses objetivos, né, que constitui uma tríade, né, crescimento, repartição e estabilidade, a ênfase que você dá em cada um varia em função de um conjunto enorme de considerações. Tá? Então eu posso pensar considerações de natureza política, certo? Então eu tenho que pensar a estrutura de poder dentro do Estado, os grupos de interesse, certo? Que estão organizados, grupos econômicos, segmentos da sociedade civil, que estão lá executando as suas relações governamentais ou relações institucionais para que o governo tome decisões, né, que acabe trazendo fins que possam convergir com os seus interesses, com os interesses desses grupos. Então, a escolha ou a ênfase que você dá a cada um dos objetivos está sujeita, portanto, a considerações políticas. São só considerações políticas? Não. Também você vai ter as chamadas considerações ideológicas. E o que eu estou colocando aqui como consideração ideológica? Concepção de mundo, concepção de sociedade, certo? Tem a ver com a educação, a cultura, o ensino, a ciência e a tecnologia. A educação no sentido geral, né? A sociedade preparada no sentido geral, no sentido amplo, né? A ponto de você ter cultura, ter noção com relação às coisas que acontecem ao seu lado, capacidade, enfim, de refletir, de pensar, né? Isso é necessário para você dar um passo adiante, que é o chamado ensino, né? Seria a qualificação das pessoas dessa sociedade em campos específicos. E aí sim você pode ter ciência e tecnologia, né? A gente, enquanto sociedade, né, o Brasil pensa em ter o ensino sem ter educação, né? Por isso que a gente não consegue sair muito do lugar e, enfim, é o que as pessoas chamam, nos caracterizam pelo chamado voo de galinha, né? Então eu coloquei 2 considerações fundamentais, uma de natureza política, outra de natureza ideológica, que vai, né, ajustar a ênfase num dos 3 objetivos de política econômica, né? Lembrando, quais são os 3 objetivos?
crescimento, repartição, estabilidade. Há outras considerações, certo? Com relação aos objetivos de política pública. No caso, ele colocou como outras políticas públicas, política de defesa, política exterior. Alguns autores já colocam as chamadas políticas sociais. Política de renda, política de emprego, política de compensação. Então eu tenho que ajustar racionalmente os meus objetivos de política econômica para atender os demais objetivos de política pública. Certo? Então já são 3 tipos de considerações que vão discutir, né, a ênfase dos objetivos de política econômica. São só essas 3 considerações? Não. Há uma outra, a chamada consideração de caráter conjuntural, certo? E aí quando você tem uma crise cíclica, tá? Num momento específico, ou uma crise não cíclica, naquele momento específico, você tem que adotar políticas econômicas para você minimizar os efeitos daquela crise, cíclica ou não cíclica. Certo? Então já temos 4 considerações: política, ideologia, políticas públicas, conjuntural, e um outro elemento fundamental concerne ao estágio de desenvolvimento em que o país está, certo? Porque eu tenho que garantir a manutenção do desenvolvimento, a manutenção do estudo científico, do estudo tecnológico, certo? A manutenção da educação das crianças para garantir o desenvolvimento e outras medidas. Então, eu tenho, na verdade, considerações, né, de 5 ordens diferentes: política, ideológica, atendimento aos objetivos de política pública, questões contingenciais, conjunturais e desenvolvimento. Essas considerações aqui, essa ordem, né, essas ordens de considerações é que vão ser colocadas na balança para você poder dar ênfase, tá? Nos 2 ou nos 3 objetivos, né, de política econômica, né? Crescimento, repartição, estabilidade. É um equívoco, é um erro você isolar uma das considerações e achar que essa consideração é a única que deve ser levada a cabo. É um erro, isso é um despreparo em termos de administração pública, tá? É um despreparo, inclusive, na análise de políticas públicas, tá? Uma vez ele tendo discutido os objetivos e as considerações acerca dos objetivos de política econômica, 5 considerações, 3 objetivos, não esqueçam isso, tá? Ele passa a fazer uma consideração acerca dos meios e dos fins, tá? E aqui é bem interessante porque ele nos chama a atenção para coisas que hoje a gente já discute, né, com mais clareza, né? Porque quando você fala de meios, de recursos, você está falando da eficiência, né, da ação, da política pública, né? Quando você fala de eficácia, você está falando do fim, do objetivo, né? Hoje a gente fala até um terceiro E, né? O E da efetividade, você satisfazer, né, o cliente cidadão, né? Então ele começa a discutir a relação entre fins pretendidos e meios disponíveis. Quais são os recursos disponíveis, né, para o tomador de decisão, em termos de política pública, para que ele possa otimizar suas decisões, a fim de alcançar fins, né,
de política pública. Evidentemente, no plano semântico, isso é até fácil, né, de falar, a diferenciação entre eficiência e eficácia, a diferenciação entre meio e fim, a diferenciação entre recursos, né, custos, né, e objetivos, né? Entretanto, no campo específico da política econômica, nem sempre é fácil diferenciar fins e meios. Às vezes, nós acabamos adotando um fim, melhor, um meio, como se fosse um fim em si mesmo, certo? Preciso tomar cuidado com isso. Então precisa estar sendo revisto, né, olhado, revigorado essas avaliações a todo momento, tá? E aí, quais seriam os instrumentos, os meios de política econômica, né, que são propostos? Lembrando que o autor está partindo de uma circunstância ali dos anos 70 e dos anos 80. Tá? Então, muita coisa mudou, mas muita coisa se mantém até hoje. Ele trabalha, né, ele põe para nós os instrumentos de política fiscal, os instrumentos de política monetária, os instrumentos cambiais, e aí ele coloca intervenção direta nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90, como seriam? E nos anos, assim, no século 21, onde nós vivemos agora, né, no momento em que nós vivemos agora, como que seria? Então, é preciso, enfim, tomar um pouco cuidado com esses elementos. Mas no que diz respeito aos instrumentos fiscais, aos instrumentos monetários e cambiais, tá? Tudo indica que são os mesmos até hoje. A gente vai ter oportunidade de ver mais para frente. A classificação, ela não é rígida, tá? Muita gente, você vai ver outros autores, eles colocam lá política de crédito. Então coloca política fiscal, monetária, cambial, de crédito. Outros colocam política de renda. Há quem coloca política social. E aí dentro dessa categoria maior, renda, emprego, compensação. Tá? Mas na literatura, digamos assim, do mundo econômico, né? Pelo menos aqui eu li, não foram tantos livros assim, foi um que eu li, não, que eu consultei, melhor dizendo, uns 3 ou 4, né? Majoritariamente são esses 3 instrumentos, fiscais, monetários, cambiais, e alguns colocam algum tipo de intervenção direta que diz respeito à regulação, ao papel das agências. Tá? No nosso caso, a gente não vai só adotar essa categoria, essas categorias propostas pelo Pascoal Rossetti, que está na literatura econômica, está nos manuais de economia. A gente também vai adotar, né, as políticas econômicas segundo, né, a visão do Peter Dicken, que tem política comercial, política industrial e política de ED. Então, portanto, gravem aí, que a gente vai voltar a discutir esses elementos no nosso próximo encontro, né? E são 6, certo? Instrumentos fiscais, monetários, cambiais, comerciais, industriais e de IED. E no nosso próximo encontro a gente vai trabalhar os instrumentos monetários, tá bom? Fiquem por aí que eu vou abrir para a interação e já nos falamos. Até logo.